Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Bem-vindo aqui ao nosso canal, mais um vídeo no nosso canal CETEMA, Centro Educacional e Teológico Ministério Apologético. Pastor Mauro Alves, chegando aqui, Apologética em Foco, trazendo mais um assunto bem interessante, emblemático, para nós estarmos refletindo, ampliando o nosso conhecimento e arregimentando o nosso elevo espiritual para que nós possamos trabalhar para a expansão do reino de Deus. Sempre lembrando que eu preciso que você inscreva no nosso canal, se inscreva no nosso canal, dê um like aí. CETEMA, Centro Educacional e Teológico Ministério Apologético, nós disponibilizamos vários cursos à distância, várias especializações na área da teologia, especializações bem interessantes, e você no final do curso, por um preço bem acessível, você recebe um certificado reconhecido pela CGADB, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Isso posto, sem delongas, eu quero trazer aqui mais um assunto bem interessante para nós podermos estar refletindo sobre esse assunto, que você possa também passar para outras pessoas. E quantas vezes esse assunto, às vezes, ele é mencionado e a gente acha muito pouco material e muito poucos vídeos na internet abordando esse assunto. O assunto que eu quero abordar em síntese, de modo bem sucinto, é uma pergunta. Nós podemos participar da ceia do Senhor sem sermos batizados nas águas? No Novo Testamento, as duas ordenanças que existem, nós os pentecostais chamamos de ordenança, os tradicionais ou os reformados chamam de sacramento, é o batismo nas águas e a ceia. A pergunta que eu faço é: existe base bíblica, uma base bíblica normativa, ou uma base bíblica que eu possa usar para consubstanciar a ideia de que não se pode participar da ceia sem primeiro passar pelo batismo nas águas? E o que a gente vê aí em muitos lugares, muitas igrejas, é que todas as pessoas participam da ceia. Tem até crianças servindo ceia em alguns grupos aí, alguns movimentos que tem por aí, que são sectários. As crianças passam servindo a ceia, banalizando a ceia do Senhor, exatamente o que Paulo está abordando e está corrigindo em 1 Coríntios capítulo 11, a banalização da ceia, a banalização do comer e do beber, de forma equivocada e exacerbada ali, deixando aqueles que não tinham condição nenhuma de comer, porque existia uma refeição ali, entre a distribuição do pão e depois a participação do cálice, existia uma refeição que era chamada Festa do Amor, ou Festa Ágape. Essa festa ela foi separada da ceia lá pelo século III, segundo ou terceiro, não me lembro bem, no sétimo século, acabou sendo destituída da igreja porque dava mais problema do que edificação. Então, observe o que eu estou falando. Por isso que diz lá: semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice. Não é que ele tinha comido o pão, é que entre a participação do pão e a participação do cálice, nesse intervalo existia uma refeição que era chamada por eles Festa Ágape, ou Festa do Amor. Então, o que eu quero mostrar para você é que quando a gente vai ler sobre a ceia, sobretudo no dia da ceia, a gente sempre lê o capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Isso é muito correto. É um texto que nós usamos como embasamento. A leitura devocional no dia da ceia. Todavia, quando nós olhamos, o segredo mesmo está no capítulo anterior, no capítulo 10, que é a mesma perícope do capítulo 11. Embora Paulo ele fale um pouco sobre a ceia, existe aqui o que nós chamamos de passagem parentética, ou anacrologia, mesmo quando o texto está fora de ordem cronológica. Ele fala um pouco sobre a ceia no capítulo 10, a partir do versículo 1 em diante. A partir do 14, ele vai abrir um parêntese, vai falar um pouquinho sobre a idolatria e o culto de demônios, A partir do versículo 22, ele começa a falar um pouquinho, no capítulo 10, ele começa a falar um pouquinho sobre a liberdade e o amor cristão. No capítulo 11 em diante, ele começa a falar como as mulheres devem se apresentar na igreja. E a partir do versículo 17 do capítulo 11, ele volta novamente a tratar sobre o assunto da ceia. Pastor Mauro, o senhor está dizendo que então no capítulo 10
da carta de Paulo aos Coríntios, existe uma base bíblica para eu dizer para alguém, ou que me questionar, me perguntar, ou para algum irmão, que não se deve ou não se pode participar da ceia sem anteriormente ter passado pelo batismo nas águas. É exatamente isso que eu estou asseverando. Eu quero ler com você. Se você tem um exemplar da Bíblia, abra comigo aí. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, diz assim: ora, irmãos, versículo 1, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Olha o verso 2. E todos foram batizados em Moisés, quer dizer, sob a liderança de Moisés, na nuvem, que é aquela nuvem que ficava sobre o tabernáculo, e no mar. Tipo do batismo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Agora, olha o verso 3. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Ele está falando dos israelitas. Pastor Mauro, mas como o senhor pode ensinar ou asseverar aqui que aqui tem uma base bíblica? Observe o verso 2 de novo. Primeiro, verso 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Verso 2. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Tipo do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Percebam aqui que o texto não está aqui debalde. Não é nenhuma coincidência que todos foram batizados. Primeiro aparece a palavra batizados e depois comeram. Depois que foram batizados, eles comeram de uma comida espiritual e beberam de uma bebida espiritual, que era aquela pedra que jorrava água, que, segundo o que eles criam, aquela pedra seguia eles, né, pelo deserto, e o Paulo está dizendo que a pedra era Cristo, um tipo de Cristo, né? Então, primeiro passaram pelo batismo, em Moisés, na nuvem e no mar. Depois comeram da comida espiritual e beberam da bebida espiritual. Eu acredito que esse texto aqui está mais que claro. Você pode usar ele como embasamento, sim, quando alguém te questionar, te perguntar. E depois você pode fazer uso do capítulo 11 lá. Geralmente se lê no dia da ceia a partir do versículo 23. Mas quando a gente lê a partir do versículo 17, abre-se um leque muito grande, fica muito mais fácil se entender todo o contexto aqui do capítulo 11, o que é que Paulo realmente está na mente de Paulo, quando ele está falando aqui de toda essa problemática que existia na ceia da igreja aos Coríntios, capital da província romana da Acaia. Espero que você tenha gostado, compartilhe esse vídeo, dê likes aí e se inscreva no nosso canal. Deus abençoe a todos, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Até uma próxima oportunidade, novamente, se o Senhor permitir. Abraço a todos.